Fala, minha amiga e meu amigo! Quer ganhar um bolão valendo R$ 1.600 neste domingão? Então participe gratuitamente clicando no primeiro comentário fixado deste vídeo. Menos de 2 minutos você faz essa parada e fica concorrendo aí a R$ 1.600 neste domingão de Brasileirão e futebol europeu, beleza? Não perca essa chance. Antes desse vídeo eu tinha que passar esse recado pra vocês porque, ó, R$ 1.600 não cai do céu, entendeu? E tá caindo dessa vez, então vamos participar, beleza? E agora sim, vamos pra 37ª rodada do Brasileirão. Dia 3 de dezembro, muitos jogos importantes, é a penúltima rodada do Brasileiro, então aqui não dá mais pra vacilar, todo mundo tá muito de olho nos jogos, beleza? Então vamos que vamos, solta a abertura e bora pro vídeo. Bom, pessoal, começando aqui com Flamengo e Cuiabá, confronto importantíssimo pro time do Flamengo que busca de fato ainda incomodar o Palmeiras que está na liderança. São 3 pontos que sobram aí entre Palmeiras e Flamengo. Se o Fla ganhar amanhã e o Palmeiras empatar, o Fla chega na última rodada com boa chance de título. Agora, se o Palmeiras vencer, basicamente o Fla joga fora a chance de título, porque são 16 saldos de gols de vantagem para o Palmeiras. Para a partida contra o Cuiabá, será o último jogo do Felipe Luiz pelo Flamengo, né? Então, os dois times não têm desfalques para essa partida. A grande notícia entre jogadores é essa do último jogo do Felipe Luiz. E aqui, o Flamengo pega um Cuiabá que está na 12ª posição e praticamente garantido na Sul-Americana, porque até o Cruzeiro vai para a Sula, né? Então, para o Cuiabá amanhã seria importante vencer para não depender de Santos, Vasco e tudo mais. Mas se perder, muito provavelmente ainda vai para a Libertadores, ainda mais com o Corinthians perdendo agora para o Inter por 2-1. Tá, então aqui eu vou de Flamengo, porque tô achando que o Flamengo tá muito mais interessado no jogo, tem muito mais time, joga em casa, amanhã é a cartada final do time, tem que vencer de qualquer maneira, até porque não é só título que vale aqui não, é classificação direta para a Libertadores. Já pensou o Flamengo ficar fora da Liberta no que vem? Então disputar a pré sempre é um perigo, principalmente com o Grêmio amanhã, pegando o Vasco, né? Se o Grêmio ganhar amanhã, passa o Flamengo, se o Flamengo não vencer aqui. Então o Flamengo precisa vencer a partida, precisa pontuar e diante do Cuiabá é uma grande chance para isso. Por isso eu vou aqui de Flamengo, -1 ao vivo, a 1,65 até os 35 da primeira etapa. Eu não vou comprar esse -1,25 que estão pegando, eu acho que é muito esticado para o Brasileirão, que tem jogos muito pegados, tá? Então a desvantagem aqui para o Cuiabá é grande, tá? O time do Cuiabá é bem mais fraco, só que eu pego no máximo aqui -1, então eu vou para ao vivo, tá? 1,45 agora, eu vou pegar o -1 ao vivo a 1,65 até os 35 do primeiro tempo. Agora, se não bater, aí a gente vai de Flamengo para vencer até os 15 da segunda etapa, tá? Se passar disso e não bater esse -1, vamos esperar e até os 15 da segunda etapa pegar o Flamengo para ganhar a 1,60 aí até os 15 da segunda etapa. Se tomar antes dos dois mercados, a gente pega o -0,75 até os 10 da segunda etapa. Eu dei o script completo para vocês aí, tá? 3 opções, entrem claro em uma delas a que der mais cedo, tá bom? Eu não vou ficar explicando muito handicap hoje, quem tiver dúvidas põe nos comentários aqui que eu vou passar para vocês, são muitos jogos para ficar explicando. Palmeiras e Fluminense, Palmeiras... Se ganhar amanhã, cara, na minha visão, eu acho que já é campeão, tá? Tudo bem que se Botafogo ou Atlético Mineiro golearem o Palmeiras não, pode até passar na última rodada no saldo de gols, mas assim é muito difícil, tá? Até porque se o Palmeiras vencer amanhã, ele abre mais um saldo de frente. Então, assim, amanhã é o jogo do título pro Verdão contra o Fluminense. E o adversário perfeito, Fluminense, porque já foi campeão da Libertadores, não tem mais risco de nada, junto com o São Paulo, o único time que não briga por mais nada, junto com o Cap agora também, né? E também viajou sem o Cano, sem o Arias, sem o Felipe Melo, sem o Nino, sem o Marcelo, sem o Ganso, ainda tem o Guga suspenso e o Samuel Xavier lesionados aí, lesionado para essa partida. Então, para o Fluminense, o time está muito mudado, apesar de eu ter gostado um pouco da prévia que eu vi. Tem Keno, tem Martinelli, o time do Fluminense ficou muito bom depois que o Diniz chegou, né? Mas ainda assim, tem muitos desfalques para esse jogo. E o Palmeiras tem nenhum desfalque, ainda conta com os retornos de Gustavo Gomes, Mike, Luan, então é um time muito coeso defensivamente para essa partida com esses 3 retornos. Aqui eu vou pegar Palmeiras ao vivo, tá? A 1,61 até os 5 do segundo tempo, porque eu tô achando o Palmeiras muito mais time que o Fluminense para essa partida e jogando em casa. Agora eu não vou comprar esse handicap -1 do Palmeiras não. É um jogo tenso, é um jogo difícil, um jogo que, por mais que seja fácil, pode se tornar complicado. Então eu não vou ter ansiedade de entrar no mercado no Palmeiras aqui logo no começo do jogo. Vou esperar e quero trabalhar aí ao vivo no Palmeiras para vencer a 1,61. Se tomar o gol antes de bater o 1,61, eu vou buscar o Palmeiras ou o empate,
também a 1,61, esse com um pouquinho mais de tempo aí, até os 10 da segunda etapa. Mas aqui eu vou me posicionar a favor do Palmeiras, mas não vou pegar handicap asiático negativo, porque eu acho que a gente deve respeitar o Fluminense, mesmo com as baixas que tem confirmadas para amanhã, tá bom? Bom, pessoal, agora Botafogo e Cruzeiro, primeiro jogo das 18h30 da nossa lista. O Botafogo dando também sua última cartada, assim como o Flamengo, e o Botafogo vacilou muito, né? Perdeu muitos jogos seguidos. Se tivesse vencido o Coritiba no último jogo, ainda tinha boas chances de título, mas para o Botafogo empatar no último minuto com o Coritiba, tomar esse empate, para o Botafogo ficou muito complicado e as chances de título estão cada vez mais reduzidas. É claro que se o Palmeiras perder amanhã e o Botafogo vencer, ele assume a liderança. Não assume a liderança, mas vai para a última rodada com boas chances de título. Agora, quem disse que vai vencer, né? O time que não ganha de ninguém. No plano tático, o Thiago Nunes, técnico do Botafogo, não tem o Eduardo suspenso, mas tem as voltas do Danilo Barbosa e do Diego Costa. Já Felipe Machado, lesionado, desfalca o Cruzeiro, assim como o William, suspenso na lateral direita da Raposa. O Botafogo tem 63 pontos, luta pelo título, tem que se abrir amanhã para vencer. Se não vencer amanhã, aí já era 100% adeus, esquece o título do Botafogo. E do outro lado, o Cruzeiro tem 45 pontos e ainda não se livrou da zona do rebaixamento. E para o Cruzeiro pode ser uma partida de tudo ou nada. Se vencer amanhã, zero a zona do rebaixamento, não tem mais chance de cair. Se empatar, tem chance se o Bahia vencer. Se perder o Bahia vencer, vai para a última rodada com muito perigo de cair. Então para o Cruzeiro, o jogo de amanhã depende muito. E por isso, eu acho que o empate para ambas as equipes aqui é muito ruim, tá? Dependendo para o Cruzeiro dos outros resultados. Por isso eu vou de mais de 1,5 gol aqui ao vivo a 1,70 até os 30 do primeiro tempo. Se bater, a gente entra. Se não bater, paciência e fica sem bet para esse jogo. O over e-mail já tá alto, tá 1,40 no pré-live, então acho que é uma partida que vai bater o over muito cedo. A partida que a gente vai pegar esse over e-mail aí até os 30 do primeiro tempo, eu acho que com tranquilidade, se não sair o gol cedo, né? Se sair o gol cedo, aí esquece que a odds vai lá para baixo. Mas eu tô achando que é uma partida com muitas chances de a gente ter aí o over e meio, pelo menos até os 30 do primeiro tempo, bate essa daí. Então eu vou nessa bet, porque eu acho que é uma partida que ambos os times vão jogar para vencer. Principalmente o Botafogo, o dono do jogo que vai propor as ações vai tentar muito abrir o seu adversário. Red Bull Bragantino e Coritiba. O Bragantino já está pelo menos na pré-Libertadores, mas amanhã tem que jogar bola para tentar alcançar o G4 da competição, apesar de eu achar que já era para o Bragantino, viu? Aqui é pré-Libertadores mesmo, ele não pode mais ser alcançado pelo Atlético Paranaense. O Braga conta com os retornos de Léo Ortiz, Luan Cândido e Lucas Evangelista, e por outro lado perde agora Eric Ramírez e Alejandro suspensos. Do outro lado, o Coritiba tem 30 pontos, já está rebaixado, mas começa a avisar o seu planejamento para a temporada 2024, onde disputará Paranaense, Série B e tudo mais, Copa do Brasil também. Guto Ferreira estreia no comando da equipe, então já deve ter um empenho dos jogadores do Coritiba para começar a cavar vaga no time titular, para começar a cavar renovação e tudo mais. Então é um time que, de fato, começa no planejamento já rebaixado no Brasileirão. Jamerson e Vitor Luiz não jogam na lateral esquerda, isso pode pôr o Kusevich talvez do lado esquerdo e aí um zagueiro reserva entrar ali na dupla de zaga, tá? E também Diogo Oliveira e Bruno Gomes não jogam. Galera, eu sei que o Bragantino ele impacta muito quando joga em casa, é um time de muita pressão e tudo mais, mas é um time que morreu nas últimas rodadas, né? Ele tinha odds baixos contra o Fortaleza, não correspondeu. Tinha odds baixos contra o Botafogo, não correspondeu. Tinha um handicap -1 contra o Corinthians, não cumpriu. Tinha um odds baixo contra o Galo, não cumpriu. Então, assim, é um time que a casa está colocando odds baixas direto e não está cumprindo. E o Coxa, por mais que seja um time rebaixado, ele acabou de empatar com o Botafogo, ele perdeu só para um gol diante do time titular do Fluminense, ele venceu o Cruzeiro, venceu o América, então é um time que não tá largando a competição, o Coritiba não largou a competição. E aí eu me deparo com uma odds que pra mim não tem muito sentido, que é uma odds de 1,24 pro Bragantino. Em situações normais, né, a gente não tendo o Coritiba rebaixado no Brasileirão ainda, é só estaria 1,45, 1,40. Então tá dando mais 2, né, handicap mais 2 pro Coxa aqui. E olha, eu vou nesse handicap, pode me julgar, pode ser 6-0 Bragantino, mas eu não acho que pode pagar um handicap mais 2 pro Coritiba aqui no Brasileirão, tá? Então com isso eu vou Coritiba, handicap mais 2 a 1,63, asiático, claro, contra o Bragantino, pagando 1,63 aí, eu acho que tá muito exagerado. Se fosse contra o Flamengo, contra o Palmeiras, é outra coisa. Mas, pô, contra o Bragantino, que também tem um time bom, mas direto fala defensivamente,
Eu não boto fé nisso aqui não. Vou no coxa, mesmo rebaixado. Vamos para Grêmio e Vasco, confronto importantíssimo para ambas as equipes. O Grêmio está na luta pelo título ainda, pasmem, mas principalmente pelo G4 da competição, né? Se ele vencer amanhã, ele muito provavelmente conta com o tropeço de alguém aqui e entra, principalmente talvez do Botafogo, né? Então para o Grêmio vencer daqui amanhã é muito importante. E para o Vasco, que está um ponto da zona da degola, o Vasco que melhorou muito, mas ainda assim namora com a zona do rebaixamento por conta da péssima campanha que fez no primeiro turno. Então para o Vasco, vencer aqui é essencial, ou pelo menos empatar, mas vencer é muito importante. O ponto aqui é que o Vasco ele é muito azarado, né? Ele pega amanhã um Grêmio com a despedida do Luis Soares, então amanhã a arena do Grêmio estará lotada, ingressos esgotados, né? E o time do Grêmio tem apenas o desfalque do Carbadio suspenso. Do outro lado, o Vasco tem o desfalque do Gary Medel apenas lesionado. Gente, eu sei que o Vasco melhorou, que o Vasco vem de boas partidas, mas a derrota para o Corinthians no último jogo e a falta de vitórias das últimas 3 rodadas deixa o Vasco com certo desespero aqui. E o Grêmio, comparando com o Vasco, uma coisa é colocar Vasco para ganhar de Cuiabá, de América de Minas, de Botafogo até. Outra coisa é pôr pra ligar do Grêmio na arena do Grêmio. É uma parada um pouco mais difícil, principalmente dadas as devidas circunstâncias. Jogando na casa do Grêmio, Luis Soares se despedindo, o Grêmio precisando vencer. Então aqui eu vi muita gente indo de Vasco, eu vi muita gente apostando no Vasco mais 0,75, mas eu não concordo, tá? Então aqui eu vou de Grêmio menos 0,25, handicap asiático a 1,69. Acho que o Grêmio vence amanhã, se empatar a gente tem ainda a proteção nesse menos 0,25. E eu acho ela bem segura essa aposta, porque eu não vejo vitória do Vasco amanhã no Sul, tá? Eu acho o Grêmio muito mais time aqui para essa partida, muito mais entrosado e com chances aí de realmente vencer essa partida diante do Clube Vascaíno. Atlético Paranaense Santos, odds 1,90 para um Atlético Paranaense que já largou o Brasileirão, né? Porque o Atlético já está na Sul-Americana, ele não está com chances mais de participar da próxima Copa Libertadores, porque ele pode até alcançar o Bragantino em pontos, mas em vitórias já não alcança mais. Então o CAP já tem seu destino traçado e não briga mais por nada na competição. E do outro lado, o Santos está a 2 pontos só da zona do rebaixamento. E, por exemplo, se o Vasco amanhã pontuar contra o Grêmio e o Bahia vencer e o Santos não vencer, né, perder na verdade, o Santos entra na zona do rebaixamento. Então o jogo amanhã é de extrema importância para a equipe santista. No CAP, o último jogo do Vitor Roque, ele está indo para a Espanha, né, para o Barcelona, e não tem mais chance de ir para a Liberta, então foi o que eu tinha escrito para essa partida. E no Santos, João Basso, Thomas Rincon e Lucas Lima voltam para a equipe santista, a equipe litorânea. Aqui eu não concordo com essas odds do CAP. Tudo bem que pode falar, todo time é profissional e joga com vontade, mas, cara, é diferente aqui a situação, tá? O CAP, ele tem uma cotação de muito favorito aqui, né? Não muito favorito, mas favorito bem definido, digamos assim, diante de um Santos que tem melhorado, tem feito partidas boas, né? Apesar de ter perdido o Fluminense de goleada, o Santos vinha numa sequência de 3, 6, 7 jogos sem perder pro Botafogo fora, ganhando do Goiás fora, ganhando do Flamengo fora, empatando com o Corinthians fora. Então um time que conquistou bons resultados como mandante nas suas últimas 4 saídas depois daquele fatídico 7-1. Então é um time que a gente tem que respeitar ultimamente. Ele tem melhorado com o comando do Marcelo Fernandes, novo técnico da equipe. Então aqui eu não concordo com essa cotação tão baixa para o CAP e eu vou de Santos, handicap asiático mais 0,75 a 1,69. É um handicap asiático que a gente só perde metade se o Santos perder por um gol. Se empatar o Santos ganhar, a gente ganha a aposta. Então você tem uma proteção muito grande aí, a gente só vai perder se o CAP meter 2 gols de vantagem. E aqui a vontade do Santos vai ser muito maior que a vontade do CAP. Não é tipo assim um time brigando por Sul-Americano, é um time brigando para não cair pela primeira vez na sua história contra um time que já não briga por mais nada. Então assim, é uma diferença muito grande de sacrifícios que as equipes vão fazer aqui e por isso eu vou de Santos mais 0,75. No penúltimo jogo da lista, Fortaleza e Goiás. O Fortaleza que voltou a vencer depois de muito tempo, né? Venceu a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1 numa posição de zebra, né? Surpreendeu a todos. E enfrenta o Goiás, que vem de 4 derrotas seguidas e que confirmou seu rebaixamento diante da equipe do Grêmio. Então o Goiás agora já está rebaixado e enfrenta o Fortaleza, que ainda briga para se garantir na Copa Sul-Americana, está a 3 pontos do Cruzeiro.
tem perigo ainda de... Não, está 5 pontos na frente do Santos, tá? Então o Fortaleza também tá tipo o Cuiabá, quase garantido. O Vojvoda, técnico do Fortaleza, tem força máxima para essa partida. E o Bruno Melo, do outro lado, não joga pelo Goiás justamente por estar emprestado pelo Fortaleza. A equipe aí tem aquelas questões contratuais. Galera, se fosse uma outra equipe aqui, ou se fosse o Fortaleza em outro momento, eu até não faria nada nesse jogo. Mas o Goiás já está rebaixado. É um time que tem jogado muito mal ultimamente. Tem jogado muito mal mesmo. E o Fortaleza, por sua vez, ele tem jogado melhor e tem evoluído. Mas tem uma questão aqui que é muito importante para a partida de amanhã. Não é uma partida que só cumpre tabela por parte do Fortaleza. O Fortaleza quer vencer e perde a sua torcida. Porque ele jogou bem contra o Palmeiras e empatou. Jogou bem contra o Botafogo e empatou. E aí entra naquela sequência antiga de jogos que o Fortaleza estava jogando nada. Perdeu pro Cruzeiro por 1-0, perdeu pro Flamengo por 2-0. Então já faz 4 jogos, pelo menos, que eu não lembro os outros aqui que não aparece, que o Fortaleza não ganha em casa. E amanhã, contra o Goiás, é a chance de terminar um ano que foi muito sofrido de forma positiva, pelo menos em casa. Então com isso aqui eu vou de Fortaleza para vencer a 1,66 ao vivo, tá? 1,44 no pré-live. Eu vou de Fortaleza para vencer ao vivo a 1,66 até o fim do primeiro tempo. Se não bater essa cotação até o fim do primeiro tempo, o que eu acho que é muito difícil, aí não faz nada, tá? E se tomar antes de bater essa cotação, aí pode pegar também Fortaleza ou empate. Aí você pode esticar até os 10 do segundo tempo, Fortaleza ou empate a 1,66 também, beleza? No último jogo da lista, América de Minas e Bahia, nós temos um América que está rebaixado com apenas 21 pontos somados e o Bahia que está 41 e precisa vencer muito no Independência para dar um tchan aqui nessa briga contra a zona do rebaixamento. Se o Bahia perder amanhã, tem chances até de ir para a última rodada já rebaixado. Na escalação dos times, o América não tem desfalques novos e repete a escalação em relação ao último jogo. E do outro lado, o Rogério Ceni tem o Iago Felipe como desfalque suspenso. Galera, uma partida muito tensa aqui. O Bahia tem uma cotação de 2,10 para a partida. Eu acho uma cotação justa. Eu acho sim o Bahia um pouco favorito. Não só por conta dos estímulos, mas porque de fato você tem um time um pouco mais qualificado, né? E o América, por mais que tenha jogado muita bola e seja elogiado constantemente como talvez o rebaixado mais injusto dos últimos tempos, o que eu acho um pouco de exagero para uma equipe que fez 21 pontos, o América vem jogando muito mal, tá? Perdeu de 3-0 pro Flamengo, perdeu de 4-0 pro Palmeiras, perdeu do Vasco por 2-1, fez uma boa partida aqui. Até contra o Flamengo ele fez uma boa partida, mas o fato é que ele perdeu os 4 últimos jogos, sendo 3 de goleada, sendo um pro Coritiba por 3-0. Então, assim, é um time que não venceu nenhum dos seus últimos 10 jogos, então não dá pra confiar no América contra um Bahia, sendo que o América não vence um jogo faz tempo, né? E eu também não confio nesse handicap negativo do Bahia, menos 0,25, porque é uma equipe que foi muito apática contra o São Paulo, numa partida que eu vi o Bahia pelo menos empatando, tá? Então são duas equipes muito instáveis. O que eu gosto aqui é um mercado de mais de 10,5 finalizações para o América, pagando 1,66. Sem conta na Betfair, sem conta na Bet365. É uma aposta que eu gosto dessas finalizações para o América, porque é um time que ele não tem mais compromisso de se defender, é um time que vai partir para cima do Bahia. Contra o Flamengo ele deu 11 chutes jogando no Parque do Sabiá em Uberlândia. Então, diante do Bahia, que é um time mais fraco e que deve ser um jogo mais parelho, o América deve se lançar muito ao ataque, o Mastrano deve tentar marcar 1 ou 2 gols, sair bem também desse Brasileirão. Então, para mim é uma partida que o América terá sim muito volume ofensivo, se aproveitando até talvez de uma, como posso dizer, de um nervosismo do Bahia nessa partida, tá? Então esse mais de 10.000 finalizações da América me chama bastante atenção, pagando 1,66 e eu vou nele. É uma alternativa para fugir de um mercado que, na minha visão, tá, como eu falei para vocês, muito bem precificado. Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto. Analisei os 8 jogos desse Brasileirão. Peço para que vocês participem do bolão. Tá no primeiro comentário fixado aqui. E é uma grande chance de ganhar R$ 1.600 aí. E também curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e tudo mais, porque é muito importante a presença de vocês aqui em todos os vídeos. O Brasileirão tá acabando, mas a gente vai começar nosso curso aqui, gratuito, onde eu vou passar tudo para vocês sobre o que eu sei de apostas esportivas. Eu espero que seja bacana para vocês aprenderem, beleza? Valeu, grande abraço, tamo junto e vamos que vamos.